A paz do Senhor, amados e queridos ouvintes. Quem fala é o irmão Andrade Gino Chitumba, chamado para o apostolado, a partir de África, Angola, propriamente na cidade de Luanda. Hoje são 24 de outubro do ano de 2023, 12 horas e 52 minutos. Estou aqui para fazer a seguinte narração. Eu tive um sonho muito profundo e venho partilhar este sonho. Peço a todos que estarão ouvindo este sonho que fiquem atentos, alerta aos detalhes, para que ao menos haja compreensão geral nos factos que estarão a ser narrados. Antes de mais nada, vou fazer um comentário bíblico. Estarei lendo a priori o capítulo 9, versos 25 do livro de Daniel, que diz o seguinte: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o murro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 24, versos 1, diz o seguinte: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pois bem, amados e queridos, estes 2 textos falam a respeito da destruição do templo de Jerusalém e a sua edificação. No livro de Daniel diz que Jerusalém será edificado, mas em tempos angustiosos. Hoje nós vemos que a profecia de Mateus 24, 1 a 2, que predisse Jesus que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, cumpriu-se no ano 70-71, quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. E hoje nós sabemos que Israel, ele ocupa o território que lhe fora dado após ele conseguir a paz, ou seja, ser reconhecido como nação em 1948, e eles terem aí os muros, que são conhecidos como Muro das Lamentações, e uma boa parte foi ocupado pelos palestinos, e de lá para cá tem tido confusões e guerras, Israel e os palestinos. E hoje, nesses últimos dias, para quem tem acompanhado os noticiários, temos vivenciado que há forte guerra. É um lançando míssil no outro, outro lançando míssil no outro. E muitos estão já acreditando que é mesmo já a hora do fim. E, amados e queridos, estamos sim nos últimos dias, ainda que não tivesse essa guerra de Israel e Hamas de forma tão intensa, porque eles já têm tido guerra faz tempo, já estamos no tempo do fim. Então, com essa narração, eu vou então contar o sonho que eu tive na madrugada de hoje, e peço que os amados tenham bastante atenção.
em Jeremias, capítulo de número 23, no versos 28, vamos ler a parte A e a parte B, diz o seguinte: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então, há uma recomendação de que se alguém tem um sonho, conte. Não importa se o sonho for de que caráter, mas o texto diz, se o profeta teve um sonho, conte. Quem sabe, né, alguém terá a interpretação deste sonho. Então, Deus só nos recomenda a contar o sonho. E se há uma palavra, devemos falar a palavra de Deus com verdade. Então, amados e queridos, quero também aproveitar, dizer aos irmãos que eu não sou de acompanhar o noticiário pela televisão, pois em minha casa não tem televisão e nunca terá televisão, para a glória de Deus. Mas nós acompanhamos o noticiário através de outras plataformas. Tem redes de telefone, né? Nós temos aqui uma rede do Telegram, outros usam o WhatsApp, né? Nós também estamos fora disso. Então nós acompanhamos mais nas redes, né, no YouTube também, né? Conseguimos ver ali alguns fatos, coisas mínimas. Mas mais do que isso, é nós permanecer na nossa comunhão com o Senhor Jesus, e é tudo que nós procuramos fazer. Então, peço que os amados guardem essas personagens figurantes. Primeiro vou explicar aqui como é que estamos, para o amado irmão conseguir compreender o sonho. Eu, irmão Andrade, mais conhecido chamado para apostolado, apóstolo Andrade, eu vivo em casa com mais de 2 missionários, 2 homens que a gente tem dado suporte. Um, missionário Alfredo, grava esse nome. Outro, o evangelista Marcelino. E tem a minha esposa Cristina. E tem o irmão Feliciano. Eu tenho uma filha atual de 4 meses. Completou 4 meses ontem, 23 de setembro. Ela ainda não senta. Então quero que guarde essas figuras: missionário Alfredo, evangelista Marcelino e a minha esposa Cristina. Foi o seguinte: no sonho nós estávamos em um autocarro e viajávamos para uma terra que eu não sei o nome. Fomos para esta terra. Ao chegarmos naquela terra, descemos do autocarro. A minha filha de 4 meses já andava. E ela andava e falava inglês. Pois eu tenho educado meus filhos a aprenderem já idioma desde o berço. E ela falava inglês comigo. Nós conversávamos inglês e havia muita gente ao meu lado que foram conosco. Só que depois estávamos em uma atividade espiritual, e eu era o último pregador. Tinha o primeiro pregador e ele que me antecederia. Então ele pregava. Só que ele, ao pregar, este pregador é irmão do missionário Alfredo. Ele pregava, mas ele fez uma encenação e eu tinha que traduzir a pregação do português para o inglês. E quando ele falava inglês, eu tinha que traduzir para o português. E ele pregava. Na verdade eram 2, faziam uma encenação e eles pregavam sobre o livro do Apocalipse. Só que acontece que enquanto eles pregavam, depois os 2, né, deram-se beijo da boca, né? Nós chamamos selinho. Deram-se um beijinho da boca, homem com homem. E eu observei isso. O evangelista Marcelino
ficou tão triste ao ver este facto acontecendo no púlpito. E depois tinha mais outros 2 jovens que aparentavam ser novos convertidos, que nem conheciam as Escrituras. Esses também foram submetidos a fazerem o mesmo, a terem o mesmo ato. O ato de beijar-se homem com homem. Ali eu levantei e eu disse, isso não é adoração. Eu bradei e falei, isso não é adoração. Eu intervi o culto com essa frase, isso não é adoração. E eu sentei e falei, apenas desabafei o que está no meu coração. E eu sentei. Então, este pregador, irmão do missionário Alfredo, ele veio para mim e apresentava-se com algumas certezas e desculpas ao mesmo tempo. E eu lhe dizia, eu conversava com ele, ele respondia, e eu disse para ele, não é fácil reprogramar a mente das pessoas. E ele respondeu para mim o seguinte, a minha mente está sendo reprogramada para o arrebatamento. E eu estranhei este fato. Só que na medida que nós conversávamos, entrava mais pessoas naquele salão onde havia atividade. Depois da conversa, nós paramos. Agora é muito sério o que vem ali. Nós paramos. E quando nós paramos, eu estava circulando e aquilo parecia ser que nós, afinal de contas, estávamos em uma mata, próximo ao mar. Esta mata onde nós estávamos, segundo a localização geográfica, nós estávamos em Luanda. Estávamos em Luanda. Lembrando que o mar Atlântico, aqui em Luanda, na parte norte, se não estou enganado, na parte norte, nós fazemos fronteira com Congo. E se nós olharmos bem para o mapa existe, né, é só nós atravessarmos o mar Atlântico que nós já estamos na América. Então, ali naquele mato, nós olhamos e vimos que vinham mísseis. Os mísseis vinham da parte de trás. Nesse caso ali, nas imediações de Rússia, aquele lado dos palestinos, vinham da parte de trás, ou seja, vinham da Europa. Os mísseis vinham da Europa, passavam a África. Nós pensamos que o míssil vai atingir até nós. E eu dizia às pessoas, dobrem o joelho, arrependam-se, clamem por misericórdia. E eu ali parecia estar liderando aquele grupo de pessoas de várias partes. As pessoas estavam ali aglomerados. Eu vi pessoas que são angolanos, mas que estavam na África do Sul e também estavam ali, né, junto comigo. Pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas ali também estavam, era como se fosse um centro de concentração. E eu dizia, clamem, 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 clamem. Clamem por misericórdia. E nós vimos os mísseis. Aqueles mísseis tinham uma velocidade tremenda. Passou primeiro um jato. E vi mais de 4 mísseis. Mas aqueles mísseis não eram pequenos. Eram quase do tamanho de um avião. Aqueles mísseis viam. Eu pensei que vai atingir o jato. Eu comecei a orar para que o míssil não atingisse o jato. Mas afinal de contas o míssil não foi lançado para o jato. O míssil passou a nossa região de Angola e ia em direção ao Oceano Atlântico. O míssil ia em direção ao país das Américas. Foi os mísseis, todos os mísseis foram. E eu depois dizia, se o nosso presidente de Angola, nós temos um presidente que faleceu, se não me engano, em 2022. Eu disse, se o nosso presidente investisse em comprar armamentos antimísseis, seria bom para Angola. Depois eu regresso, todo o povo estava apavorado. Eu regressei e dava esperança àquelas pessoas.
Encontrei outro, que não citei o nome, missionário Cardoso, que também vive conosco. Ele estava assim a descansar. E estava lá o servo do Senhor Osvaldo Amaral Macanda, que serve na Assembleia de Deus Pentecostal. Também estava ali porque, conforme eu disse, havia pessoas de vários lugares. É como se todos nós nos encontramos num só lugar. E depois dali, naquelas matas, nós estávamos encurralados e vimos um navio de guerra. Este navio que os Estados Unidos enviou para apoiar Israel. Eu vi esse navio e eu pedi para o pessoal para baixarem. Todo mundo baixou e eu espreitava pelos capins, né? E vi o navio parado. Aquele navio de guerra parou. Quando o navio para, ele fez a curva, mas aquele navio ele tinha uma velocidade tremenda. Quando ele para, ele faz a curva e vai em direção à Europa. Vai em direção à Europa. Quando nós viramos para ver onde o navio estava parado, eu via muitas mulheres americanas vestidas com um traje executivo. Não tinha nenhuma mulher que estava com um traje diferente. Eles vestiam um traje parecendo vermelho branco. É um uniforme. Todos eles foram deixados por aquele navio. E quando eles vieram, nós começávamos a falar inglês. Eu vou ter que traduzir já em português, né? Então eu chegava e olhei, eu disse a eles: vocês estão salvos. Eles vieram, chegaram para nós, demos abraço e todos eles falavam inglês, só que a maior parte do pessoal que estava comigo não falava inglês. Eu era supostamente um dos falantes de língua inglesa ali. E eu conversava, peguei numa americana e eu comecei a explicar a ela como se eu soubesse toda a notícia. Eu disse a ela: olha, nós vimos os mísseis. Os mísseis saíram de trás aqui em direção da Europa. Vinham e passaram o mar, foram em direção à América. Os mísseis foram lá, ela disse sim, ela confirmava. Eu mostrava a ela o caminho onde foram os mísseis. E essa pessoa que eu conversava com ela, no sonho, era uma minha colega que estudou comigo o ensino de base e o ensino médio. E ela estava junto com aquele pessoal americano. E depois que eu acabei de narrar esse evento a ela, eu me despertei do sono. Despertei-me do sono e do meu sonho. E pela graça do Senhor Jesus, meditando nele, tirei esse tempinho para partilhar este sonho. E pelo que eu consigo perceber do sonho, espero que eu não esteja errado nessa minha percepção, é que quando as guerras começarem a estar muito fortes, vai existir lugares de refúgio, lugares onde as pessoas estarão seguras. E um dos lugares era onde nós estávamos. E aquele navio americano chegou e trouxe americanos para ficarem ali enquanto eles foram para a guerra. É como se estar na América, eles estariam inseguros. Então eles tinham que sair da América para um lugar seguro. Então, amados e queridos irmãos, nós estamos mesmo próximo dos eventos finais. Eu não sei se para ele, porque mais do que tudo, os sinais estão evidentes. Jesus Cristo, ele está voltando, prestes a regressar para buscar a sua igreja. Em breve o arrebatamento se aproxima. Tem muita gente tendo visões sobre o arrebatamento, tendo visões sobre o fim dos tempos, né? E na medida em que nos aproximamos do fim, tende em se intensificar ainda mais. Ainda haverão muitos e muitos sinais. Então, as guerras vão aumentar. Nós sabemos, para quem estuda a escatologia, sabe que quem vai vir acalmar esta guerra é o anticristo. Então, é mister que estas guerras aconteçam. As guerras vão acontecer. A pergunta é se um míssil invadir a igreja, a tua casa, porque vimos que grupos está sendo financiado, né, grupos para poderem invadir igrejas, para acabar com os crentes, para acabar com o cristianismo. Mas eu quero dar um recado, que Jesus Cristo disse
que esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então podem se levantar vários e vários grupos tentando silenciar a voz da igreja. A igreja ela vai triunfar porque ela tem sobre si o leão da tribo de Judá. E é ele que nos guarda, diz a palavra, não tosquenejará o guarda de Israel. E para quem pensa que Israel vai desaparecer do mapa, está enganado. Deus é a favor de Israel. E ainda que você não orar por Israel, a palavra de Deus já está selado. Deus ele vai guardar Israel, vai guardar o seu povo, porque Israel vai cumprir o seu papel da pregação do Evangelho. Israel vai crer no Messias, Jesus Cristo, depois dele ser enganado pelo anticristo. Então, no nome poderoso de Jesus, vamos nos santificar, que Deus possa ricamente abençoar a tua vida no poderoso nome do Senhor Jesus. Enquanto eu estou fazendo essa narração, eu estou sentindo o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo. Em o nome santo de Jesus, Deus já tem me mostrado várias guerras desde o ano de 2020. Eu, em meio às guerras, em meio às batalhas, nunca fui pessoa de gravar e poder publicar. Mas este é um sonho que vai direcionado para a América. E nós sabemos que a América, né, tem dois alvos, os Estados Unidos e o Brasil. Então, há uma necessidade do povo americano, né, se consagrar. Nós sabemos que a América, a maior parte dos americanos vivem um cristianismo, né, já fora da cruz. Há um modernismo teológico, há muita maçonaria nas igrejas, né? As igrejas se tornaram lugares onde já não se prega a santa palavra do Senhor. Para quem acompanha sabe que os amados irmãos lá nos Estados Unidos, o avivamento saiu, as pessoas vivem um cristianismo liberal. Isso também está chegando para o Brasil, está atingindo também a nossa nação de Angola. Mas graças a Deus, Deus está levantando igrejas de doutrina, está levantando igrejas para disciplinar o povo, para pregar uma mensagem santa, oriunda dos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra fala: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, no nome poderoso de Jesus Cristo, amado irmão, que o irmão possa buscar mais o Senhor para a salvação da sua alma. Em nome de Jesus eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe. Partilha esse áudio se puderes. Se não puderes, podes esconder. Mas em nome de Jesus Cristo.